Paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, amém? Faz tempo que a gente não se vê aqui na terça-feira, não é? Pastor José Clarimundo César sumiu, não é? Mas ainda bem que eu não fui arrebatado, né? Porque senão, meus queridos, é com alegria que eu estou aqui hoje, para cultuar ao Senhor Deus com vocês. Eu tenho utilizado a terça-feira para várias atividades e, dentre elas, visitar igrejas nossas, ainda que toda noite, durante todo o ano, eu estivesse em uma igreja nossa, eu gastaria alguns anos para estar em todas elas. Porque, graças a Deus, já são mais de 1.600 igrejas. Então, imagine você, não é? Eu não vou conseguir, é claro, visitar todas elas. Por quê? Ainda que toda noite eu estivesse em uma, mas também elas estão se multiplicando. Deus está dando crescimento. E aí, então, eu não conseguiria visitar todas elas. Pois bem, hoje estou aqui com vocês, muito feliz, muito alegre, me recuperando também de uma gripe e do começo de uma pneumonia. Peço que vocês continuem a orar ao Senhor Deus em meu favor, para que eu me recupere completamente. Tá bem? Desde já, quero lembrar principalmente a você que é obreiro, não é? Cooperador, diácono, diaconisa, presbítero, presbítera, evangelista, missionária, missionário, pastor, pastora, todos. Sábado próximo, sábado que vem, haverá nossa reunião geral de obreiros em nossa matriz, na Praça da Bíblia, tá bom? 14 horas, 2 horas da tarde. Quero ver todos vocês lá, por favor. Sábado próximo, 14 horas, tá bem? Se você estiver na cidade, não fique na sua casa, vá para a reunião. Muito bem, eu estarei também no domingo com vocês aqui na nossa igreja, aqui da Avenida Tiradentes, 615. Na segunda-feira, eu vou viajar juntamente com o pastor Dilson, de nossa igreja em Alexandrina, e o pastor Jocelli. Vamos para a Itália. Estaremos com nossos irmãos em Novara, na região de Milão. E depois de lá, nós iremos para a Irlanda, para uma reunião de convenção da CIAD, a Convenção Internacional da Assembleia de Deus, com nossos irmãos na Irlanda. E depois iremos para a Escócia. Vamos para Glasgow, onde vamos receber mais uma igreja. Será uma viagem rápida, uma viagem de 10 dias entre a saída e a chegada. Então, por isso, iremos sem a companhia da esposa, não é? E vai ser uma viagem muito rápida, uma viagem mesmo de trabalho, para visitar os irmãos, visitar as igrejas, fazer reuniões com obreiros, ver como estão todas as coisas. Orem pela nossa viagem, por favor, tá bem? Glória a Deus. Amanhã, dia 1º de maio, 1º de maio, dia
do trabalho. Há muitos anos, esse dia é considerado quase que no mundo inteiro um feriado. E eu queria falar alguma coisa para vocês essa noite sobre essa questão. Tá? O homem foi criado pelo Senhor Deus também para trabalhar. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis. No capítulo 1, no versículo de número 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Não se esqueça deste verbo, dominar, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, o Senhor Deus criou o ser humano para dominar. Isso envolve trabalho. E envolve trabalho duro. Ainda no capítulo 1, por favor, versículo número 28. Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a. Sujeitai-a. Também envolve trabalho. Mais uma vez aparece aí o verbo dominar. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Você está percebendo que o ser humano foi criado para trabalhar. O trabalho não veio a acontecer em consequência da queda do ser humano. Ele piorou após a queda. Tornou-se mais duro, mais difícil, com mais consequências depois da queda. Veja, por favor, o que está escrito no capítulo número 2. Gênesis, capítulo número 2. Versículo de número 3. Capítulo de número 3. Versículo de número 17. E a Adão, após a queda do ser humano, disse: porquanto tu deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Com dor. Essa palavra não fora usada pelo Senhor Deus antes da queda do ser humano. Mas depois da queda, sim. O Senhor Deus está dizendo: olha, você vai trabalhar e o trabalho vai causar dores para você. Mas não é apenas dor. Veja o versículo seguinte. Capítulo 3, versículo de número 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Versículo 19. No suor do teu rosto. No suor do teu rosto. Comerás o teu pão, até que tu te tornes à terra, porque dela tu foste tomado.
porquanto tu és pó e em pó te tornarás. Dor, suor, trabalho, dor, suor. Consequência da queda. Antes da queda, o homem iria trabalhar, como de fato trabalhou. Depois da queda, mais ainda. Mais ainda. Tá? Querido, agora, a questão do trabalho, para a gente dar um salto bem grande na história da humanidade da Terra, a gente vai chegar ao século XVIII e encontrar uma revolução acontecendo na Europa, principalmente na Inglaterra, a chamada Revolução Industrial, com o surgimento de muitas máquinas, com o surgimento de muitas fábricas e com uma demanda muito grande por mão de obra. Então, a mão de obra passou a ser explorada de tal maneira que ficou quase insuportável para as pessoas trabalharem nas fábricas naquela época. Nesse contexto, surge uma verdadeira luta entre o capital e o trabalho. E dessa luta entre o capital e o trabalho, surgem os sindicatos. Primeiramente, os sindicatos dos trabalhadores. Eles se sindicalizam, eles se reúnem, eles começam a lutar por certos direitos. Direitos como, por exemplo, trabalhar menos, ganhar mais. Por quê? Eles trabalhavam demais e ganhavam de menos. Mas quando os trabalhadores se sindicalizam, os patrões também formam os sindicatos patronais, para defender os interesses dos patrões. Nessa luta entre capital e trabalho, entre sindicatos dos trabalhadores e sindicatos patronais, há a necessidade da interveniência do governo. O governo, então, vem para equilibrar a situação. Por quê? Na verdade, já estava havendo guerra entre capital e trabalho, entre sindicatos de trabalhadores e sindicatos patronais. O governo intervém, não só com o poder de polícia do Estado, tá certo? Para evitar vandalismos nas passeatas pelas ruas das cidades, volto a repetir, principalmente na Inglaterra. Mas o governo intervém também criando leis. Leis para regulamentar esta relação, patrão e empregado, capital, trabalho. Essas leis foram muito importantes, mas uma lei, toda lei é assim, ela cria um direito, mas ela cria também uma obrigação. Ela oferece a você um direito, mas ela também cobra de você uma obrigação. E com relação a essa questão laboral, trabalhista, não foi diferente. Pois bem, um dia, aquela realidade que era europeia, chegou também no Brasil. E ao chegar no Brasil, ela trouxe aqueles problemas que estavam acontecendo na Europa para dentro do nosso país. E aí surgiu no Brasil a chamada consolidação das leis do trabalho.
CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E nós passamos a ter uma lei, porque estava começando a haver a industrialização no Brasil. E, consequentemente, a demanda por mão de obra. E o Brasil, então, não teve que sofrer tanto como houve sofrimento na Europa. A CLT veio regulamentar essa relação entre patrões e trabalhadores. Mas surgiram também aqui alguns problemas, não é? Porque os trabalhadores também se sindicalizaram aqui no Brasil, os patrões também formaram sindicatos patronais, e aquela situação, ela persiste em menos grau até aos dias de hoje. Mas uma coisa interessante que aconteceu com a Revolução Industrial foi que a mão de obra teve que ser qualificada. Sabia disso? A mão de obra sempre está atrasada em relação ao desenvolvimento da tecnologia. A tecnologia caminha mais rápido. A qualificação da mão de obra mais atrasada. E aí, então, a mão de obra menos qualificada acaba sendo explorada para fazer um trabalho com muito mais esforço, quer seja físico, quer seja mental. Quer seja físico, quer seja mental. Por quê? Porque ela não é uma mão de obra qualificada. Não sendo mão de obra qualificada, ela também não é bem remunerada. Por isso é que os pais falam para os filhos: estuda, meu filho, aprende, meu filho, para que sua vida seja mais fácil, meu filho, mais leve, meu filho, não seja tão pesada quanto a minha, meu filho. Eu ouvi isso do meu pai. Meus 10 irmãos ouviram isso do meu pai. E os pais estão certos. Estão certos. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que, com a industrialização e a demanda por mão de obra, as famílias numerosas, lá na região rural, começaram a sair da região rural e vir para a cidade. Foi o famoso êxodo rural. Êxodo rural. Saída do rural, vindo para a urbis, para a cidade, para os centros urbanos. Aí, quando as famílias numerosas chegavam na cidade, numerosa, sem dinheiro, procurando estudar, procurando trabalhar, e os imóveis na cidade para compra e venda ou para aluguéis eram caros, para onde essas famílias iam? Para as periferias das cidades. Para as periferias das cidades. Esse êxodo rural veio trazendo o inchaço das cidades. As cidades crescendo sem infraestrutura, não é? Infelizmente, até hoje é assim no Brasil. Eu conheço todos os estados do Brasil, porque temos igrejas em todos os estados do Brasil. Você não pode imaginar a vergonha que é a gente analisar a situação da infraestrutura no Brasil. Principalmente a infraestrutura imprescindível para a saúde da população. Eu estou falando de água potável. Estou falando de rede, de encanamentos, né, de água potável e também de rede de esgotamento sanitário. Não tem.
É enorme a quantidade de cidades do Brasil que não tem esgotamento sanitário. As fezes correm, sabe, por umas valas que eles fazem assim, aberrando a calçada. Isso há anos. Isso há anos. Nós temos muitas igrejas assim, sabe? Que as fezes passam da vizinhança lá de cima, passa por aquelas canaletas que passa na frente das nossas casas de oração. E aí os pastores fazem ali, põe ali um cano mais grosso, ou põe ali uma canaleta de concreto para a gente entrar, para a gente sair. Tudo isso por quê? Porque o povo veio da zona rural para a zona urbana. As cidades cresceram, não tinha infraestrutura, e até hoje as consequências sanitárias estão aí, doenças se proliferando. Mas quando a gente pensava assim, eu já me qualifiquei, eu já tenho mão de obra qualificada, a gente passa a descobrir que não é bem assim, porque a gente está concorrendo com as máquinas. Concorrendo com as máquinas. Antigamente, você precisava de, por exemplo, 100 homens trabalhando numa obra, para que aquela obra fosse realizada. Hoje, às vezes, você trabalha com 10 homens naquela obra, por causa das máquinas. Certo? E vai piorar mais ainda a situação. Sabe por quê? Por causa da tal de inteligência artificial. Inteligência artificial. Não esqueça esse nome. Não esqueça esse nome. Já tem igreja, olhe para mim, já tem igreja que na hora da pregação, eles falam assim, olha, vamos agora ouvir a mensagem com o robô fulano de tal. E aí todo mundo fica sentado, põe um negocinho assim, no ouvido e nos olhos, entendeu? E aí aparece um robô pregando. E a mensagem de hoje foi preparada pelo sistema de inteligência artificial, e o tema de hoje é... E aí, dá o tema, e você ouve a mensagem, e não precisa nem de pastor para pregar. Inteligência artificial. A quantidade de pessoas que vão ficar desempregadas ao redor do mundo por causa da tal da inteligência artificial é inimaginável. Inimaginável. Não há governo que dê conta. Você vê na mídia, por exemplo, não é? No primeiro trimestre desse ano 2024, caiu o número de desempregados, ou seja, aumentou o emprego, né? O emprego chamado emprego formal, ou seja, aquele que o trabalhador tem carteira assinada, porque no emprego não formal, né? No informal, a pessoa não tem seguridade social nenhuma, tá certo? Então, essa relação aí, não tem governo que dê conta. Você pode procurar, por exemplo, você vai para os países chamados escandinavos, onde o tal do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é o mais alto da Terra. Tem problema lá. Estou falando de Finlândia, estou falando de Dinamarca, estou falando de Noruega, estou falando de Suécia, esses países. Entendeu? Você chega lá e pensa assim, puxa vida, aqui não tem ninguém desempregado. Aí você se engana. Você chega lá e pensa assim, aqui não tem ninguém pobre. Você se engana. Mas sabe o que acontece? A chamada Agenda 2030 da ONU, Organização das Nações Unidas. 2030, porque é para o ano 2030. Ela foi
organizada para diminuir a população da terra. De maneira que aqueles que ficarem na terra, depois dessa redução populacional que interessa a grandes grupos financeiros e empresariais, depois que a população reduzir, então eles dizem o seguinte: nós vamos viver muito melhor. Por quê? A população da terra poderia ter um padrão de vida elevadíssimo hoje, um IDH elevadíssimo hoje. Mas o que ocorre é que há a base da pirâmide social, uma enorme quantidade de gente vivendo na miséria, outros vivendo na pobreza, pessoas sem emprego, pessoas sem qualificação profissional, pessoas marginalizadas, entendeu? E lá no ápice da pirâmide, onde tem menos gente, está concentrada a maior riqueza. A distribuição de renda é terrível em nação, por exemplo, como o Brasil. A distribuição de renda. É pouquíssima gente arquimilionária, tá? E muita gente nas classes sociais inferiores. E eles não têm interesse nenhum em acabar com essa irregular distribuição de renda. Não é fácil para o ser humano. É muito difícil para o ser humano. Amanhã é dia do trabalho. O que é que nós, como igreja, temos a ver com isso? O que é que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, podemos fazer em relação a isso? Muita coisa. E você já sabe, né? A primeira que o pastor vai falar é que a gente tem que orar. Tem mesmo. A gente tem que orar. Tá certo? Mas não é só orar. Não basta orar. Eu não estou dizendo que a oração não é suficiente ou não é eficiente. Eu estou dizendo que além da oração, nós temos que fazer algumas coisas. Sabe, queridos? E uma das coisas que a gente tem que fazer, abra por favor a sua Bíblia na carta de Tiago. Tiago, pastor de Jerusalém. Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Veja por favor, o que é que Tiago fala. No capítulo 5, por favor, da sua Bíblia, olha aí. Tiago 5. Eia, pois, agora vós, ricos. Ele está falando a crentes, ricos. A gente de Deus, ricos. Chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Tiago está dizendo assim: vocês ficaram ricos, vocês têm muitos bens deste mundo, muitas riquezas deste mundo, mas Tiago está dizendo o seguinte: virão dias em que vocês não terão mais essas riquezas. Não serão mais pessoas ricas sobre a terra. E Tiago diz o seguinte: as vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça. Ele diz: o vosso ouro e a vossa prata. Ele está falando de gente rica, de crentes ricos. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias.
Antes de prosseguirmos na leitura, olhe para mim, por favor. Tiago quer chamar a atenção dos crentes para uma triste realidade que não tem nada a ver com a comunhão que deve ser própria dos cristãos. Tiago está dizendo o seguinte: tem muita gente rica, dona de ouro, dona de prata, dona de propriedades, de muitas coisas, não é? E como ele fala aqui, vestes caríssimas, né, já naquela época. Mas Tiago diz: vocês não perceberam que quando Deus dá uma riqueza, Ele quer que a riqueza seja distribuída e não concentrada. Ele quer que a riqueza seja repartida, entendeu? E não apropriada. Tiago está dizendo o seguinte: o sentido da riqueza é abençoar as pessoas. Aí, queridos, como a igreja do Senhor Jesus Cristo falhou nessa questão, surgiram pensadores como Karl Marx, como Lenin, como Trotsky, como Mao Tse-tung, como Zhou Enlai, como Lin Piao, como tantos outros. Olhe para mim, por favor, pregando o seguinte: o socialismo é a solução para a humanidade. E depois do socialismo, o passo é o seguinte: o comunismo. E aí todos os seres humanos serão iguais. Não haverá mais ricos, proprietários, porque todos os bens serão estatizados, passarão a pertencer ao Estado. Você que tinha uma fazenda, a fazenda não é mais sua, é do Estado. Você que tinha uma fábrica, a fábrica não é mais sua, ela agora é do Estado. Tá? E eles começaram a dizer o seguinte: e agora todo mundo vai ter onde trabalhar, todo mundo vai ter comida, entendeu? Porque o Estado é o patrão. O Estado é o patrão. E todos vocês vão mandar, vão gerir, vão administrar. E aí surgiu a chamada ditadura do proletariado. A ditadura dos trabalhadores. E aí o que aconteceu com o Estado? O Estado que fora apresentado como o grande patrão, na verdade começou a gerar uma pequena aristocracia que havia estatizado tudo. Sabe o que é aristocracia? É o governo dos poucos, dos aristos, dos nobres, dos mais importantes. Aí os pobres trabalhando, e o resultado do trabalho dele não era dele, não era da família dele. O resultado do trabalho dele, sabe qual que era? Era o seguinte: você vai trabalhar bastante e você vai receber uma carteirinha e você vai lá nos armazéns do Estado, você vai lá nos armazéns do governo, pegar a sua ração, pegar a sua alimentação. Está aqui sua cadernetazinha. E essa ideia esquerdista, socialista, comunista, estatizante, tudo é do Estado. Entendeu? Nada de iniciativa privada. Essa ideia trouxe miséria. Miséria, miséria. Eu me lembro quando, em 1949, pastor, mas você não nasceu em 1949? Sim, nasci no dia 31 de março de 49. Mas, com 5 anos de idade, meu pai já me colocou na escola. E já comecei a me interessar por uma série de coisas. E depois comecei a estudar, e depois me tornei professor.
inclusive de história geral, de geografia geral, de economia, de uma série de coisas. Passei vários anos da minha vida lecionando em colégios, em faculdades. Quando, em 1949, o Mao Tse-tung fez a grande revolução na China e implantou o comunismo na China. Eu li muitos livros sobre a China, todos eles da capa vermelha. E alguns que tratavam de economia eram da capa preta. Quando você chegasse numa livraria para comprar livro, se o livro fosse da capa vermelha, você podia saber, era livro comunista. Entendeu? Veio o comunismo, mas a população da China continuou uma população faminta. Não tinha comida para todo mundo. O governo estatizou tudo. Tudo era do governo. E o governo dizia, agora tudo é do povo. E o nome da China agora é República Popular da China. Até hoje esse é o nome da China, viu? República Popular da China, que agora é do populus. Agora é do povo, vem do latim, populus. Agora tudo é do povo, tudo é do povo. Mas o povo passando fome, passando fome, passando fome. Veio a tal de uma revolução cultural na China. E ela foi esmagada com canhões, com tanques de guerra, na rua, matando gente. Morreu o Mao Tse-tung. Aí um chinês baixinho chamado Deng Xiaoping, ele disse o seguinte, quer saber de uma coisa? O regime político aqui vai ser comunista, mas a economia vai ser capitalista. Nada mais de economia comunista aqui, socialista aqui. O chinês que quiser trabalhar, vai ficar rico, pode ter certeza que o Estado vai garantir o seu direito de propriedade. Tá? O que estudar e conseguir um bom emprego, um bom trabalho, pode ficar rico, pode produzir, que o Estado garante. A China é, do ponto de vista político, comunista. E só tem um partido, só o Partido Comunista. Mas do ponto de vista econômico, é capitalista. E já é a segunda maior economia da Terra. Só perde para os Estados Unidos, que é a primeira economia da Terra. Mas sabe de uma coisa? Ainda tem muita coisa errada na própria China. Por quê? Porque a mão de obra, por exemplo, é muito barata. Tá? E é por isso que muitas empresas se mudaram para a China. Por quê? Estabilidade política, só tem um partido. O partido mandou e acabou. E quem discordar vai para o paredão, ou vai para a prisão, ou é morto. Não é como aqui no nosso pluripartidarismo político brasileiro, que é tanto partido, para tanto interesse, para tanta briga, para tanto problema, que misericórdia. Lá é só um partido. Então, os grandes empresários do mundo, vamos colocar nossas empresas na China, porque lá tem estabilidade política. Outra coisa, lá tem mão de obra, porque era a maior nação da terra, agora é a Índia, né? A Índia agora já superou a China em quantidade de pessoas. Mas a China tinha 1 bilhão e 200 milhões, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Então, estabilidade política, mão de obra abundante, mão de obra barata, tá certo? E as empresas, ó, correndo para lá, correndo para lá, correndo para lá. E o Deng Xiaoping estava certo, né? A China começou a crescer, 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 e está engolindo o mundo. Está inclusive comprando do Brasil. É coisa demais no Brasil que já pertence à China. Você não pode nem imaginar, tá? Mas voltando à questão do trabalho, voltando à questão aqui da Bíblia, olha aí na sua Bíblia que eu estava falando para você. Tiago capítulo 5. O salário, versículo 4, o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. Tiago está dizendo, você é crente, você tem que pagar bem quem trabalha para você. Você tem que pagar um salário justo para quem trabalha para você. Você não pode reduzir o salário,
diminuir o salário, você não pode explorar o trabalhador. Crente tem que ser justo. Inclusive quando vai, irmã, estou precisando de uma diarista lá em casa. Ô pastora, ô irmã, ô irmão, eu posso, quantas vezes? 2 vezes na semana. Irmã, a senhora vai lá para minha casa fazer limpeza lá, estou precisando de diarista. A senhora vai cobrar quanto? Ô irmã, quanto é que a senhora vai me pagar? Você não pode falar para a pessoa, irmã, eu vou pagar R$100 por dia, tá bom? Para a sua diária? Não tá bom não. Pastor, mas o senhor está bem, hein? Meu querido, uma pessoa vai para lá o dia inteiro, chega lá cedo, sai de noite quase, né? Lavar banheiro, limpar piso, organizar armário, organizar tudo, fazer tudo, limpar, etc, certo? Faça alguma coisa melhor para essa pessoa, para essa diarista. Basta esse exemplo, eu não preciso ficar citando aqui muitos exemplos. Mas o contexto da palavra de Deus é esse, tá? Trate bem quem trabalha para você. Não diminua o salário, não. Os clamores do que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. A gente pode até pagar um salário bem baixo para uma pessoa, não é? Mas olha aqui uma coisa, Senhor, eu trabalhei, mas está tão pouco esse salário, Senhor. Ô Senhor, me ajuda, me recompensa, dá um jeito, faz alguma coisa por mim. Deus não se agrada quando a gente explora a mão de obra dos outros, não. Deus não se agrada quando um crente explora a mão de obra dos outros. Agora, Deus também não se agrada de crente trabalhador que fica enrolando também não. Você é crente, tem que dar bom testemunho no trabalho. Amanhã é dia do trabalho. Você é crente, você tem que chegar no horário, você tem que sair no horário, você não pode ficar enrolando lá no trabalho, porque aquele horário de trabalho é de trabalho. Então você tem que dar testemunho, você tem que trabalhar, você tem que fazer com alegria, entendeu? Você tem que honrar seu patrão, sua patroa, agradecer a Deus pela vida dele, pela vida dela, tá certo? Ah, pastor, mas eu não sou empregado assim. Então o que você faz? Você pega um serviço por empreita, você é pedreiro, você é encanador, você é eletricista, você é calheiro, você é o que você é? Pegou uma empreita, meu irmão, você combinou, ó, eu pego essa empreita aqui por R$10.000, então é R$10.000. Não tem esse negócio de ficar enrolando, entendeu? Ficar enrolando e depois falar, deu prejuízo, entendeu? O senhor vai ter que aumentar um pouquinho mais para mim aí, porque o senhor está vendo que deu prejuízo, não é? Mas que hora que você chegou para fazer o trabalho? E quando você estava no trabalho, você realmente estava fazendo o trabalho? E você não poderia também ter, ao invés de ter pegado a empreita por 10 mil, pegar por 12 mil ou por 15 mil? Ah, mas aí eu não pegaria. Mas também você não teria depois que ter outros tipos de problemas, tá? A palavra de Deus é assim. Ela está dizendo aqui que o clamor daqueles que ceifaram, que trabalharam nas terras dos crentes ricos e o salário foi diminuído, o clamor deles entrou nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Versículo 5, Tiago diz: deliciosamente viveste sobre a terra, vos deleitastes, cevastes o vosso coração, como num dia de matança. Ou seja, a pessoa trabalhou para você no sol, na chuva, tá? Lutou para ajudar você, e você ficou rico, não é? Aí você come do melhor da terra, gado cevado, sua propriedade é isso, é aquilo e tal, etc.
E o outro? E o irmão? E a irmã? Condenastes o justo, matastes o justo, ele não vos resistiu. A palavra do Senhor é muito séria com relação à questão de trabalho. Inclusive sobre o trabalho do pastor. O pastor é um trabalho, eu falei hoje na reunião de obreiros que eu tive hoje de manhã lá na nossa matriz, com pastores ó, de muitas cidades, tinha dezenas e dezenas de pastores lá orando comigo hoje de manhã. Eu falei muita coisa sobre isso, inclusive sobre o trabalho dos pastores com relação às viúvas. O que é que a gente tem que fazer? Como é que a gente tem que fazer? Meus queridos, nós vamos orar pelos nossos filhos. Você sabia que é um problema muito sério para nós pais? Meu Deus, está chegando a hora do meu filho trabalhar. E agora, Senhor? Está chegando a hora da minha filha trabalhar. E agora, Senhor? Eu me lembro que congregava conosco aqui um irmão chamado Carlos Pitanga. Ele era gerente de uma empresa chamada CCA Máquinas. Tinha CCA Automóveis, tinha CCA Máquinas, tinha CCA Gráfica, tinha muita CCA. E o Carlos Pitanga era o diretor da CCA Máquinas. E o nosso filho, meu filho da pastora Odete, está sentado ali, nosso filho Jocely, já adolescente, né, precisando de trabalhar. Um dia Odete chegou para o irmão Carlos Pitanga, aqui na igreja, e falou assim: ô irmão Carlos, você podia arrumar um serviço para o Jocely, lá na CCA Máquinas. Odete falou para ele assim: se for preciso, eu pago para o Jocely trabalhar lá. Falou: não, pastora, o que é isso? Tal era a necessidade da gente colocar o moleque para trabalhar, o filho para trabalhar, sabe? Mas naquela época, adolescente podia trabalhar, né? Depois veio um tal de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei federal, que diz o seguinte: adolescente, menino não pode mais trabalhar. E pré-adolescente não pode mais trabalhar. E adolescente não pode mais trabalhar. Eu fiz parte do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, aqui em Anápolis. Criamos o primeiro conselho tutelar aqui em Anápolis. Depois foi criado um segundo conselho tutelar aqui em Anápolis, sabe? E o CMDCA ficava fiscalizando empresas aí e tal, porque tinha adolescente trabalhando. Mas qual a intenção dos que elaboraram lá em Brasília, no Congresso Nacional, esse tal de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente? É dizer o seguinte, ó, a criança tem que brincar e estudar. Mas não tinha escola para todo mundo. E a escola era de péssima qualidade, principalmente escola pública. Eu estou dizendo isso porque eu estudei escola pública, eu estudei escola particular, eu fui professor em escola pública, eu fui professor em escola particular. Que diferença! Meu Deus do céu! E aí os pais não podem mais botar os filhos para trabalhar, não. Entendeu? Aí depois viram que haviam cometido uma grande besteira. Não, então agora criaram o tal do menor aprendiz, não é? Então é menor, mas se uma empresa tem tantos funcionários, ela tem que ter 1 ou 2 ou 3 menores aprendizes. Você sabia que a nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Anápolis, emprega menores aprendizes? Ali o pastor Carlos Marcos, diretor administrativo da nossa igreja. Esse dia eu cheguei lá na matriz, estava saindo de lá a esposa do irmão Robertinho com o filho dela. Cadê o Robertinho? Está aqui? Parece que eu vi ele aqui hoje, está lá atrás. Ele, a esposa, né? O filho deles vai trabalhar. Já começou, pastor Carlos? Vai começar no mês que vem. Entendeu? Já organizando a papelada. Vai ser mais um menor aprendiz trabalhando na igreja. Porque eles viram o seguinte: tem que trabalhar.
Fala aqui, por favor. Fala aí. Inclusive, irmãos, isso aí é uma lei. A nossa empresa, ela é obrigada, não é, é uma coisa compulsória. Tem que admitir, no mínimo, 3 menores aprendizes. Não é uma questão de ser bonzinho, não. Tem a lei, você é obrigado a cumprir a lei. Entendeu? Porque eles viram que haviam feito um estrago na sociedade brasileira. Então agora vamos pelo menos criar um paliativo aí, dar uma melhorada nessa situação. Mas olha, que pai que não se preocupa? O que meu filho vai ser na vida? O que minha filha vai ser na vida? Vai trabalhar de quê? Não é? Meu pai ficou preocupado comigo. Meu filho, eu vejo que você quer trabalhar, mas Goianésia, a cidade onde eu nasci, não é? Quantos anos atrás? Eu já vou fazer 76 anos. Aí eu falei assim, pai, deixa eu trabalhar pelo menos como engraxate. Falou, engraxate? Falei, é. Tinha um irmão lá chamado Geraldo Sebastião Coelho, era marceneiro, tinha uma marcenaria, trabalhava com madeira. Ele foi lá, mandou fazer uma caixa de engraxate. Foi no comércio, comprou uma escova marrom, uma escova preta, uma para cada tipo de cor de calçado, não é? Foi na loja, comprou umas flanelas para a gente limpar o sapato. Comprou, naquela época era tinta Ami, o nome da tinta, para você passar no sapato. Graxa Nugget, não é? Ele falava era Nugget mesmo, porque ele não sabia falar inglês, falava era Nugget. E até hoje tem, tá? Lá vai eu com a caixinha para a rua. Era ótimo trabalhar de engraxate. Sabe por quê, meu João dos Santos Neto? Porque não tinha asfalto. Então, na época de poeira, o sapato era tudo empoeirado. Na época do barro, André, era o sapato tudo sujo de barro. Sabe? Então, você tinha muito serviço. Não é? Muito serviço. E aí eu fui trabalhar. Chegava de tarde, todo o dinheiro que eu ganhava, eu entregava na mão do meu pai. Entregava na mão do meu pai. Meu pai ia guardando. Um dia eu falei assim, pai, eu quero trabalhar no comércio. Eu falei assim, mas meu filho, como? Eu falei assim, eu vou arrumar um emprego. Cheguei numa casa, secos e molhados, casa síria, do senhor Jorge Agate Esber Ibrahim. Falei, senhor Jorge, eu queria trabalhar aqui na casa síria com o senhor e tal. Irmãos, a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu vou confessar para vocês uma mentira que eu falei para ele. Entendeu? Ele falou assim, você tem experiência, menino? Falei, tenho. Você já trabalhou em comércio? Falei, já nada. Entendeu? Então você pode, fala com seu pai lá, fala com sua mãe, você pode vir amanhã. Tá, comecei a trabalhar. Não é? E aí, final do mês, ganhava meu salário, entregava tudo para o meu pai. Primeiro, mas tem uma coisa, entregava o dízimo da igreja. Tinha que abençoar a igreja, abençoar meu pastor Geraldo Gomes de Oliveira. Não é? Aí, um dia meu tio Dimas Carrilho lançou um loteamento em Goianésia. O bairro Carrilho é o maior de Goianésia, da minha família. Minha mãe era Eva Carrilho. Meu tio Dimas lançou um loteamento grande lá. Meu pai falou para mim assim, meu filho, seu dinheiro dá para comprar um lote. Posso comprar? Eu falei, compra, pai. Compra um lote para mim aí. Aí ele comprou o lote. Eu peguei uma enxada, fui para lá, capinei, limpei esse lote. Plantei mandioca, plantei bananeira, plantei rama de batata. Trabalhar. Tem que trabalhar. A Bíblia fala assim, ó, vai ter com a formiga preguiçoso. Mas eu sei da dificuldade que é para muitos pais, para muitas mães, não é? Meu Deus, meu filho está ficando aí, é um adolescente, está virando rapaz, ficando moça, está precisando de trabalhar, mas eu não tenho emprego, como é que eu vou fazer? Então vai orar e vai falar com Deus, e Deus vai dar um jeito, Ele é pai, Ele dá jeito, Ele resolve o problema dos filhos, sabe, irmãos? Fiquem todos em pé, por favor. Pastor João Batista Rosa, terça-feira que vem, eu vou estar lá na Itália e você prega aqui, tá?
Venham todos terça-feira que vem, porque o pastor João Batista Rosa vai pregar terça-feira. Tá bom? Irmãos, olha aqui, por favor. Não é fácil você empregar uma pessoa, não. Sabe por quê? Você tem que assinar a carteira, e tem mesmo, é lei. Tá? Lei trabalhista. No Brasil, da época do Getúlio Dornelles Vargas, Estado Novo, no Brasil. Carteira do Trabalho e Previdência Social. Você tem que assinar a carteira. Tá? Você tem que recolher INSS, uma parte é sua. FGTS, é tanto S, né, pastor? Pastor Edivaldo sabe aí como é que é. Muitos irmãos empresários estão aqui no plenário, sabem muito bem do que eu estou falando. Olha aqui para mim, por favor. E o próprio empregado, além de trabalhar, ainda tem que dar uma parte também para o governo. Você trabalha. No final do mês, você ganha o seu salário, né, em uma parte, ainda que tem a contribuição patronal e tem a contribuição do empregado. Eita, que coisa difícil. Não é fácil. Mas a gente vai vencendo. A gente vai vencendo. Quem vai vencer, diga amém. Ó, clame a Deus pelo seu filho. Clame a Deus pela sua filha. Tá? Eu achei interessante. Está aí na rede social. Aguenta de pé só um minutinho. Na rede social. Está aqui no meu celular. Um moleque não queria ir para a escola. O pai, vai para a escola, menino. Não vou não, não sei o quê. Vai, menino, não vou não. Sabe, pelo jeito, um menino assim, de uns 13, 14 anos, falou assim, você não vai não? Não. Pega a sua pasta lá. Aí o pai do menino era pedreiro, sabe, estava com a sacola pesada, cheia de ferramenta. Falou assim, pega a sua pasta. Pegou. Põe no chão, pôs. Falou assim, agora levanta a sua pasta. Ele levantou. Aí o pai tirou a sacola dele de ferramenta das costas, botou lá no chão e falou assim, agora levanta essa daqui. Ele falou assim, pega seu caderno aí. O menino pegou o caderno. Ele falou assim, leve, né? Agora pega essa marreta aqui que eu tenho que levar lá para a obra. Pega essa marreta aqui, marreta de 10 quilos. Entendeu? Pega o seu livro aí. Tá leve, não tá? Mas pega essas ferramentas aqui, entendeu? É o seguinte, eu luto na vida, trabalho de pedreiro, luto, pelejo para dar comida para você, para dar escola para você, e você não quer ir para a escola? Você quer trabalho? Então vamos trabalhar. Pega minha sacola aí, vamos para o serviço. Aí o moleque já mudou de ideia. Tem hora que ele tem que fazer assim. Sabe? Tem que fazer assim. Sabe que eu tive um pastor, sabe o que ele fez um dia com a filha dele? Vou contar porque ele já dorme no Senhor. A esposa dele, que era minha pastora, também já dorme no Senhor. Essa filha também já morreu, já dorme no Senhor. Sabe? Mas ela começou a reclamar da vida. Menina bonita, tal, começou a reclamar da vida. Aí ele pegou a menina um dia, falou assim, vamos lá no leprosário. Nós vamos, durante a semana, vamos passar o dia inteiro no leprosário. Foi para o leprosário um dia, segundo dia, terceiro dia, sabe? Ela começou a ver gente aqui, ó, sem orelha, sem a parte cartilaginosa do nariz. Olha aqui, dedos assim que não espichava mais, tá? Né? Pés também com aquela dificuldade de andar e tal. Você está reclamando da vida? Olha aqui, esses aqui não estão reclamando da vida não. Pergunta para eles se eles querem viver. Pergunta para eles se eles não querem um milagre de Deus, não querem uma cura e tal. Aí ele curou a filha, porque ela foi ver, ela viu
o que ela não imaginava. A gente tem que ser, às vezes a gente tem que dar um choque, né? Pá! Tem que dar um choque na pessoa. Quero orar pela sua família. Eu estive pensando hoje na sua família, nos seus filhos, nos seus descendentes. Sabe, eu já passei por essa dificuldade de trabalho, né? Eu e o pastor Odete batalhando com trabalho pelos nossos filhos. Graças a Deus, vencemos. E hoje eu quero orar pela sua família, pelos seus filhos. Tá bem? Levante suas mãos, por favor. Nosso Deus e Pai, aqui estão famílias nesta casa de oração nesta noite. Povo de Deus, nosso povo que tem famílias, descendentes, filhos, filhas, netos, netas. Povo, meu Deus, que espera primeiramente no Senhor. No Senhor está a nossa esperança. No Senhor está a nossa força. No Senhor está a nossa vitória. Nós vamos vencer. Nós vamos ser mais do que vencedores. Como está escrito na palavra do Senhor, seremos mais do que vencedores. Papai eterno, eu apresento ao Senhor os descendentes do seu povo que está aqui nesta noite, os filhos, os netos, os bisnetos, todos os que são estudantes, os que precisam de colar grau na faculdade, na universidade, que precisam de uma profissão, outros, meu Deus, que estão também se qualificando numa escola técnica, outros, Senhor Deus, que já estão no mercado de trabalho, lutando pela vida, pelo pão nosso de cada dia. Ó Senhor, abençoa. Ó Senhor, abençoa. Ó Senhor, o Senhor trabalha por aqueles que esperam no Senhor, e eu sei que o Senhor está trabalhando pelas famílias presentes aqui hoje. Abençoa os pais. Meu Deus, dá a eles a sabedoria, a direção, o discernimento, o entendimento, para que eles vejam também as oportunidades para os seus filhos, e que todo papai e toda mamãe possa dizer: Deus me abençoou, meu filho está trabalhando, minha filha está trabalhando, Deus está cuidando da minha família, Ele está cuidando da minha família, fazendo pela minha família mais do que eu pensei, mais do que eu pedi. O meu Deus é fiel, o meu Deus é um Pai bondoso, é um Pai amoroso. Que cada um possa dizer isso, Senhor, que não falte o trabalho para o seu povo, que não falte a sabedoria para o seu povo, que nós vivamos os princípios da palavra do Senhor. Abençoa, meu Deus, que o teu povo se qualifique, que o teu povo se prepare, que o teu povo, ó Deus, esteja sempre pronto para ocupar espaços em muitos lugares desse país, em empresas públicas, em empresas privadas, em muitas áreas. Em nome do Senhor Jesus, não vai faltar bênçãos do Senhor para este povo. Em nome do Senhor Jesus, não vai faltar bênçãos. Eu te agradeço, meu Deus, te louvo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Se você concorda comigo, diga amém. Amém.